Mas antes de repartir com vocês aquilo que eu trouxe no meu coração, eu gostaria de avivar a tua memória sobre algo que aconteceu antes do texto que eu quero ler. Nesse capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, está registrado que um guerreiro filisteu chamado Golias, é isso? É isso? Um guerreiro filisteu chamado Golias estava há vários dias desafiando o exército de Israel. Todo mundo conhece essa história, uma história até que quem não serve a Deus conhece. Até que aparece nessa frente de combate um garoto chamado Davi, que não somente vence esse gigante, como corta a cabeça desse gigante. E aí a gente entra no capítulo 18, para ver o que aconteceu depois dessa vitória maravilhosa, extraordinária de Davi. Mas antes de ler o texto, 1 Samuel 18, eu gostaria de levá-los a refletir sobre 4 comportamentos extremamente sensíveis. São 4 comportamentos que podem ser facilmente confundidos por cada um de nós. Porque o que eu tenho visto é que com essa confusão que a gente faz entre esses 4 comportamentos, a gente acaba achando que todos eles são pecado. A gente rejeita todos eles. A gente bota os 4 num saco e diz: Senhor, queima em nome de Jesus. São 4 comportamentos. Pastor, que comportamentos são esses? O primeiro é ganância. O segundo é cobiça. O terceiro é ambição. E o quarto é inveja. Ganância é um comportamento condenável. Posso ouvir um amém? Porque ganância é querer tudo e mais. Querer tudo a qualquer preço. Isso é ganância. E a gente não tem dúvida de que é pecado. O segundo é cobiça. E cobiça também é um comportamento condenável. Pastor, o que é cobiça? Cobiça é querer o que é do outro. Isso é pecado. E o pior é que muitas vezes a gente confunde cobiça com inveja. Cobiça é querer o que é do outro. É cobiçar as coisas alheias. Também é pecado. Já o terceiro comportamento é aquele que eu julgo ser o mais polêmico de todos eles. Mas que eu não tenho tempo para tratar dele hoje. Vai ficar para um outro dia. Que é a ambição. Ambição é um sentimento complexo. É um sentimento que nos impulsiona, nos motiva a querer conquistar mais. Sim ou não? A ambição é isso, a gente quer conquistar mais, a gente quer... Alguém pode perguntar: pastor, quem tem ambição está em pecado? Eu diria, depende. Depende. Isso porque a ambição poderá ser positiva ou negativa. Dependendo de quê, pastor? Dependendo do propósito dessa minha ambição. Ambicionar mais tempo para Deus é pecado, sim ou não? Ambicionar mais tempo para ler a palavra, para orar, é pecado? Não. Pastor, não entendi. Ouça, se o propósito dessa ambição for um propósito egoísta, aí será pecado. Se eu ambiciono alguma coisa só para mim, exclusivamente para mim, isso aí é pecado. Por quê? Porque o pecado não está na ambição. O pecado está no egoísmo. O egoísmo é que é pecado. E o último desses 4 comportamentos, que é a inveja. Interessante que a inveja às vezes vem disfarçada de admiração. Eu vou repetir. A inveja às vezes vem disfarçada de admiração. Bem, para levá-los a reconhecer se o que está no nosso coração é admiração ou é inveja, eu vou precisar recorrer a esse texto que eu separei. E vou precisar de um pouco mais de tempo para discorrer sobre inveja. 1 Samuel capítulo 18, eu vou ler na Nova Versão Internacional, eu não sei se é a da igreja. A partir do verso 1 diz assim: E sucedeu que, acabando ele quem? Davi,
de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi ia fazer com tanta habilidade, mas com tanta habilidade, mas com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram todas às cidades de Israel ao encontro do rei Saul. Você pode repetir comigo? Do rei Saul. Elas saíram ao encontro do rei Saul. Com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Bem, até aqui estava tudo bem. Até que a Bíblia relata aquilo que está no verso 7. No verso 7 está assim: as mulheres dançavam e cantavam. O que elas diziam? Vamos ver o que elas diziam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Mas esse texto nos revela qual foi o gatilho que desestabilizou o coração de Saul. E o que aquelas mulheres estavam dizendo, se eu tivesse que resumir, era de que Davi havia matado 10 vezes mais filisteus que Saul. Era isso que elas diziam. Mas aí não prestou. Aí não prestou, deu ruim. Olha o que está no verso 8. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? E o verso 9, eu fecho aqui, diz assim: daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Daí em diante, Saul passou a olhar a Davi com inveja. Daí em diante, Saul passou a invejar Davi. Pela tua cabeça, eu quero orar mais uma vez a Deus, pedindo graça a Ele. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças. Ser com cada um de nós, porque precisamos ser confrontados com essa palavra, assim como eu fui confrontado por ela, Pai. Que o Senhor possa falar à tua igreja, que o teu Santo Espírito tenha liberdade, que ao sairmos ao final desta reunião, por aquelas portas, possamos levar no nosso coração a certeza que o Senhor nos trouxe aqui para falar individualmente com cada um de nós. E eu peço que seja assim, no nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Amados, a história daquele pequeno Davi e do gigante filisteu é uma daquelas histórias que alimenta a nossa fé. Esse trecho da palavra de Deus conta a história de um povo que não servia a Deus. Quem eram eles? Os filisteus. Mas esse povo achava que poderia desafiar o povo que servia a Deus, que era Israel. E certamente, eu poderia extrair muitas lições desse episódio. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que alguém que não serve a Deus se levanta contra alguém que serve a Deus, se levanta para cair. Só que não é sobre isso que eu quero refletir hoje. Talvez 90% dos pregadores que usassem esse texto gostariam de refletir sobre isso. Mas eu deixo isso para os avivalistas. Meu ministério não é esse, meu ministério é de ensino. Eu não quero falar da luta que a gente tem todos os dias contra os nossos adversários. Não é disso que eu quero tratar hoje. Eu não quero falar da luta diária que nós travamos contra o nosso inimigo. Eu não quero falar hoje da luta que a gente tem todos os dias com aqueles que estão do lado oposto ao nosso. Não é disso que eu quero tratar hoje. Eu quero refletir hoje sobre as dificuldades que todos nós enfrentamos todo santo dia, para nos relacionarmos com aqueles que estão do mesmo lado que nós. Eu quero conversar com vocês sobre os desafios que muitos de nós enfrentamos para nos relacionarmos com os nossos irmãos
em Cristo. Bem, mas antes de entrar na mensagem, eu gostaria de deixar uma breve reflexão sobre esses nossos desafios diários. Por quê? Eu não sei se você conhece um homem de Deus chamado Pastor Abe Uber. Pastor Abe Uber trata dessa realidade com muita profundidade. Ele chega a dizer que a maior parte das feridas que as ovelhas do Senhor sofrem não são provocadas por lobos. Olha que coisa interessante. A maior parte das feridas que as ovelhas do Senhor sofrem são provocadas pelas outras ovelhas do mesmo rebanho. Eu tenho encontrado pessoas querendo resolver os seus problemas de relacionamento da pior maneira possível. Pastor, qual? É se isolando. É evitando se relacionar com pessoas que já foram feridas. E não querem mais relacionamentos. E para quem acha que essa estratégia está correta, eu estou aqui justamente para te confrontar. Eu estou aqui justamente para discordar de você. Porque, na verdade, o ser humano jamais vai atingir a sua plenitude fugindo de relacionamentos difíceis. Se fosse assim, Adão não teria ouvido Deus dizer a ele: não é bom que o homem esteja só. Isso porque o ser humano foi criado para ser aperfeiçoado na sua relação com o próximo, na sua relação com seus iguais, com seus pares. Não é incoerente? Deus toda tarde vinha no jardim do Éden conversar com Adão. E depois diz para Adão: não é bom que você esteja só. Mas que só? Senhor, o Senhor vem todo dia falar comigo, eu nunca estou só. Mas não era disso que Deus estava falando. Querido, se relacionar com um Deus que é perfeito é fácil. Difícil é se relacionar com um irmão tão imperfeito quanto nós somos. Aí é que é desafiador. Aí é que é estreito. Porque quanto mais somos desafiados nos nossos relacionamentos interpessoais, mais a gente cresce. Mas, pastor, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Porque o texto que nós lemos fala de Golias, fala de Saul, fala de Jonatas, fala de Davi. E eu não entendi. Amados, após a queda do gigante, após aquela vitória extraordinária de Davi sobre Golias, Saul poderia desenvolver uma relação construtiva com Davi. Saul poderia incluir Davi em seu círculo de amizades. Isso seria extremamente benéfico, não só para Saul e para Davi, mas seria extremamente benéfico para toda a nação de Israel. Por quê, pastor? Porque Davi teria a honra de comandar o exército de Israel. E Saul? Saul teria ao seu lado um comandante extremamente competente e queria defender o reino. Mas aquela vitória de Davi fez muito mal a Saul. Muito mal. Isso porque Saul fez uma leitura completamente equivocada daquilo que ele assistiu. Ao invés de dizer o seguinte para Davi: parabéns, Davi, você demonstrou ser um guerreiro extraordinário. Davi, você é o cara. Mas não foi isso que ele fez. Veja o que Saul diz no verso 8, na parte B: o que mais falta a Davi senão o reino? Mas não parou por aí. Ao ver aquelas mulheres exaltando o feito de Davi, Saul revela todo o problema que havia em seu coração. Quando ele diz: daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. E por que eu afirmo que o problema era com Saul e não com Davi? Por que eu faço essa afirmação com tanta segurança? Porque nem todos aqueles que estavam envolvidos
fizeram uma leitura errada daquele episódio. O único que fez uma leitura errada foi Saul. Depois de assistir Davi matar aquele gigante Golias, a amizade que Jonatas tinha por Davi se transforma em admiração. Ela cresce em intensidade. Então, Jonas entendeu o que havia acontecido. Tanto que diz no verso, na parte B, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi e Jonatas o amou como a sua própria alma. Então o problema não era com Jonatas, nem com Davi, era com Saul. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Ouça o que eu vou dizer. Existem pessoas, eu não estou falando especificamente do Ministério Ágil, estou dizendo que existem pessoas que ao verem alguém à sua volta, chegando a lugares de destaque, conquistando o reconhecimento de muitos, desfrutando de uma qualidade de vida melhor do que a sua, ao invés de elas se alegrarem, ao invés de elas sentirem admiração por essas pessoas, elas acabam sentindo inveja. Deixa eu fazer um parênteses, porque isso me incomoda muito na igreja. E eu gosto muito de ministrar domingo de manhã, porque quase todo mundo que está domingo de manhã na igreja é crente comprometido com Jesus. A Bíblia diz, em Romanos 12, verso 15, que assim como devemos chorar com os que choram, devemos nos alegrar com os que se alegram. Eu não sei se você concorda comigo, mas no nosso meio é mais fácil encontrar pessoas chorando com os que perdem do que se alegrando com os que prosperam. Meu Deus, isso é igreja. Isso é igreja. Ouça o que eu vou dizer. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado ainda é pouco. Para nós administrarmos a nossa relação com aquelas pessoas que estão se destacando ao nosso lado. Todo cuidado para administrar os nossos sentimentos na relação com pessoas que estão se destacando à nossa volta. Porque pessoas bem-sucedidas à nossa volta podem gerar dois sentimentos em nós muito perigosos. Todos dois muito perigosos. Mas nós estamos vulneráveis a eles. Dois sentimentos que são extremamente nocivos. Pessoas que estão se destacando à nossa volta podem gerar em nós dois sentimentos condenados pela Bíblia. Pastor, quais são? O primeiro sentimento condenável é a idolatria. Muitas vezes a gente vê pessoas se destacando à nossa volta e a gente começa a idolatrar. Isso é pecado. Porque idolatria é pecado. Eu costumo definir idolatria como uma admiração que saiu do nosso controle e virou idolatria. Mas na extremidade oposta está um outro sentimento, que do ponto de vista dos nossos relacionamentos, causa mais danos, mais estragos do que a idolatria. Pastor, qual? É a inveja. E é nela que eu quero me aprofundar. Na inveja. É sobre essa questão que eu quero refletir com a igreja hoje. Eu fiz essa introdução longa até aqui para te ajudar a identificar se aquilo que está no teu coração ou se aquilo que está no meu coração por alguém que está se destacando é admiração ou é inveja. E a primeira coisa que eu gostaria de afirmar é que admiração e inveja são duas coisas completamente diferentes, mas que a gente confunde. São duas coisas diametralmente opostas. Uma não tem nada a ver com a outra. Ouça, não existe a mínima chance. Não existe a mínima chance de uma pessoa começar admirando alguém e com o passar do tempo, essa admiração aumentar de tal maneira que passe ou que se transforme em inveja. Isso nunca vai acontecer. Inveja já nasce inveja. Inveja não nasce admiração, ela nasce inveja. Ninguém que tem uma admiração sincera por alguém corre o risco de algum dia venha ter inveja dessa pessoa. Não existe isso.
se você percebeu inveja, porque já nasceu inveja. Não nasceu admiração. Queridos, ouça o que eu vou dizer. Uma admiração fora de controle jamais vai se transformar em inveja. O cuidado de quem admira alguém, o cuidado que quem admira alguém tem que ter, é não permitir que essa admiração cresça a tal ponto que se transforme em idolatria. Esse risco existe. Porque uma admiração fora de controle pode se tornar idolatria, mas nunca vai se transformar em inveja. E por que eu afirmo isso com tanta convicção? Porque aquele que admira, ou vamos imaginar até mesmo aquele que idolatra alguém, sempre vai querer o bem do outro. Mas quem inveja sempre vai desejar o mal. Então você vê que são duas coisas completamente diferentes. Admiração e inveja têm raízes diferentes. A admiração nasce num coração puro. A admiração é um sentimento sadio. A admiração é um sentimento que nos inspira a fazer crescer. A admiração é um sentimento que nos desafia a progredir. Já a inveja nasce num coração contaminado. A inveja nos abate. A inveja é um sentimento doentio. A inveja é gerada pela sensação equivocada que o invejoso tem, de que o invejado tem qualidades que ele é incapaz de ter. Aí eu acho que o invejado é mais bonito, eu nunca vou ser tão bonito quanto ele. Eu acho que o invejado tem uma condição financeira extraordinária que eu nunca vou ter. Eu acho que o invejado tem uma inteligência que eu jamais seria capaz de alcançar. É por isso que o invejoso tem mais prazer na derrota do invejado do que na sua própria vitória. Causa muito mais prazer a um invejoso ver o invejado cair do que ele se levantar. Bem, dito isso, eu gostaria de olhar para essa história e identificar 4 problemas gerados aqui pela inveja de Saul e que certamente podem comprometer a unidade da igreja nos nossos dias. O primeiro problema que eu vejo com a inveja é que toda inveja gera divisão. Eu vou repetir. Toda inveja gera divisão. Pastor, onde é que o senhor encontrou isso? No verso 8. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: o que mais lhe falta senão o reino? Ele já se colocou de um lado e colocou Davi de outro lado. A inveja fez com que Saul ficasse irado ao ver Davi conquistando aquela vitória maiúscula. Aquela vitória maiúscula de Davi fez com que Saul passasse a vê-lo como seu rival. Porque junto com a inveja também vem a rivalidade. E junto com a rivalidade vem a divisão. E a divisão talvez seja um dos problemas que mais causam danos no meio da igreja. Perceba o seguinte: os invejosos geram inimizade por todos os lados. Os invejosos semeiam divisão por onde quer que eles passem. Seja entre colegas de trabalho, amigos da igreja, amigos da comunidade, parentela, não importa, mas normalmente o invejoso semeia isso por onde quer que ele passe. Isso acaba por promover divisão. Veja o que Jesus nos revela, falando sobre a importância da unidade da igreja. Jesus falando sobre a importância da unidade da igreja. João 17, 21. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a falta de unidade da igreja pode colocar em dúvida a deidade de Cristo.
Em outras palavras, Jesus está dizendo para mim e para você, é que os que estão lá fora vão ter muita dificuldade em crer que o Pai enviou Jesus, se eles não conseguirem ver unidade na igreja. Mas voltando para o texto, ao invés de Saul se aproximar de Davi e tê-lo como um aliado seu, um comandante importante para o seu exército, Saul criou uma barreira intransponível entre eles, a ponto de passar a ver Davi como alguém que ameaçava o seu reino, como um inimigo. Davi nunca foi inimigo de Saul. Saul o via como inimigo, mas ele nunca se comportou, nunca teve uma atitude sequer de inimigo de Saul. Deixa eu caminhar. Segundo problema gerado pela inveja. A inveja faz com que a pessoa perca o foco. Pastor, onde é que o senhor achou isso? Ouça o que diz os versos 28 e 29, nós ainda não lemos, mas eu vou ler. Versos 28 e 29. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu-o ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da sua vida. Na verdade, ouça, na verdade, os inimigos de Saul, naqueles dias, eram os filisteus. Mas ele perdeu o foco. O inimigo não era Davi, o inimigo eram os filisteus. Mas Saul deixa de ver os filisteus como inimigos, deixa os filisteus de lado e elege Davi como seu inimigo número 1 e mais pelo resto da sua vida. Mas isso não é o mais grave ainda. Queridos, a mais perversa consequência dessa segunda característica da inveja é que ela leva as pessoas a abandonarem seus sonhos. A inveja tem a capacidade de sabotar os nossos projetos pessoais. Ouça, a inveja faz com que a pessoa desista de buscar os seus próprios objetivos pessoais e passe a se concentrar no desempenho do invejado. A inveja faz com que a pessoa desista da realização dos seus próprios sonhos e passe a viver para sabotar os sonhos do invejado. Ouça, não há pecado algum em admirar alguém. Não há pecado nisso. Mas a possibilidade de que o sentimento que está no nosso coração seja inveja e não admiração, essa possibilidade é real. Por isso que eu estou aqui hoje. Para meter o dedo na ferida. Para te fazer pensar sobre isso. Mas eu quero deixar uma dica. Para te ajudar a distinguir. Se o que você tem no seu coração, se o que você traz no seu coração é admiração ou é inveja. E para tirar essa dúvida, basta que cada um de nós faça uma reflexão pessoal breve. Ouça, se o desempenho dessa pessoa está te inspirando, se o desempenho dessa pessoa está te encorajando a prosperar, é porque é admiração. Agora, se o sucesso dessa pessoa está fazendo com que você desista dos seus sonhos, para tentar ser o que a pessoa é, para tentar conquistar o que ela conquistou, para tentar, aí é porque o sentimento que está no nosso coração é inveja. A inveja fez com que Saul perdesse a capacidade de discernir qual era o seu verdadeiro problema. Perdeu o foco completamente. Ouça o que está no verso 14. Eu não li ainda não. Davi tinha êxito em tudo que fazia, porque o Senhor estava com ele. Ou seja, o problema de Saul não era com Davi. O problema de Saul era com Deus.
Mas Saul não conseguia ver isso. Saul continuava achando que o problema dele era Davi. Queridos, Davi nunca quis, vai correr toda a história dele, ele nunca quis usurpar o trono de Saul. Mas a verdade é que Deus já tinha tirado Saul do trono, ele não sabia. Deus já tinha decidido entregar o trono de Davi, o trono de Saul para Davi, mas ele não tinha percebido isso ainda. Posso ouvir um amém? Terceiro e penúltimo problema da inveja é que só se sente inveja de quem está perto. E esse é um problema grave, porque as pessoas que estão mais perto de nós são aquelas com quem a gente deveria ter os melhores relacionamentos. Ouça, eu vou ler alguns versos para caracterizar isso que eu estou afirmando. Ouça o que diz no verso 2. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar para a casa do seu pai. Isso me diz que Saul estava trazendo Davi para perto. Verso 5. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, Saul lhe deu um posto elevado no exército. Ou seja, Saul trouxe Davi para perto. Grave isso que eu vou afirmar. O alvo preferido da inveja são os nossos pares. Saul era o rei. Davi era o comandante do exército. Mas a inveja fez com que Saul passasse a vê-lo como alguém que queria te tirar o trono. A inveja estava no coração de Saul. Fez com que Saul passasse a ver Davi como um seu rival. E essa é a maior característica da inveja. A inveja é o pecado da proximidade. E mais, o alvo preferido da inveja são aquelas pessoas que, além de estarem próximas, estão desempenhando atividades semelhantes às do invejado. A gente está próximo, desempenhando atividades parecidas, semelhantes. Aí a gente tem que vigiar em dobro. Aí o nosso cuidado tem que ser dobrado. Você quer ver um exemplo? Pastor, para te ajudar, pastor, tá difícil. Deixa eu te ajudar, te dar um exemplo. Um garoto que joga bola num time do bairro, ela vai ter inveja do Neymar. Sim ou não? Vai ter inveja do Neymar? Mas se um outro garoto entra no time dele, depois dele, começa a ter mais oportunidades que ele, o técnico começa a elogiar o outro garoto que chegou no time depois dele, na mesma posição que ele, a inveja vai bater na porta dele. Queridos, alguém que trabalha numa grande empresa não tem inveja do diretor. Mas se entrar alguém na sessão dela e começar a ter um desempenho melhor que o dela e receber uma promoção que ela espera há muito tempo, a inveja vai bater na porta dela. Deixa eu dar um exemplo de algo que pode acontecer mais perto de nós, bem mais perto de nós. Vamos imaginar que alguém que cante no louvor. Essa pessoa não tem inveja da Cassiane, não tem inveja do Davi Sasser, não tem, porque está longe. Mas se chega alguém aqui para cantar no louvor e começa a ter um desempenho muito bom, começa a ser escalado mais vezes no louvor do que ela, a inveja vai bater na porta dela. Posso ouvir um misericórdia? Misericórdia. Por quê? Porque o ser humano tem muita dificuldade para lidar com a inveja. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a inveja não nos ataca nos nossos pontos fracos. A gente sabe que tem um monte de pontos fracos. Isso não vai abalar a gente. O problema é esse. O problema é que a inveja nos ataca nos nossos pontos fortes. A inveja nos ataca naquelas áreas onde nós somos melhores. A inveja questiona as qualidades que mais se destacam em nós.
É por isso que incomoda. Queridos, deixa eu falar um pouco de mim. Eu não tenho inveja nenhuma de um grande cantor, não canto nada. Eu não tenho inveja de um tecladista, não sei tocar teclado. Se alguém chega aqui e fala assim, pastor, olha, teve um pregador ontem, o céu desceu, pastor, virou tudo aqui. Não me pega, porque eu não sou avivalista. Agora, se alguém diz assim, pastor, fui no encontro de casais o mês passado, pastor, você não tem noção. Foi o melhor pregador que eu já ouvi falar para casais. Eu falo, quem é o cara? Quem é o cara? Fala, quem é esse cara aí, pô? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Porque a inveja é assim. Ela só nos ataca naqueles pontos onde nós somos melhores. Ouça, igreja, o que fez Saul, o que fez com que Saul revelasse toda a sua inveja, foi o fato de que Davi foi elogiado por algo que Saul poderia ter tentado fazer, mas não teve coragem. E quarto e último problema da inveja é que a inveja anula o amor de Cristo em nossos corações. A inveja tenta sabotar aquele amor que Cristo derramou no meu e no seu coração quando nós começamos a caminhar com Ele. Que eles pensem comigo, se alguém nessa história, se tem alguém nessa história que teria razões de sobra para ficar aborrecido com o fato de Davi ter sido escolhido para substituir Saul. Se alguém teria que ficar chateado nessa história, porque Davi foi escolhido para suceder o trono de Israel, esse alguém era Jonatas. Porque foi Jonatas quem perdeu a vez. Quem deixou de ser levantado para assumir o trono foi Jonatas. Então, se tem alguém nessa história que deveria ficar chateado, esse alguém era Jonatas. Mas Jonatas não ficou chateado. Por quê? Jonatas não tinha um coração contaminado. Verso 3. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Gente, alô? Mas não, Saul foi indignado. Não, ele foi indignado a ponto de querer matar Davi. Olha só que loucura. No verso 10, na parte B, fala assim, Saul estava com uma lança na mão e a atirou dizendo, encravarei Davi na parede. Mas Davi se desviou 2 vezes. O cara queria matar mesmo. Matar. Essa é a história de um invejoso querendo matar o invejado. Ou melhor, de um invejado querendo matar o invejoso. Ou seja, ao invés de amar Davi, ainda mais, assim como fez Jonatas, Saul decidiu matar Davi. Mas na verdade, o invejoso nem sempre apela para a morte física. Essa não é a regra. Dificilmente o invejoso chega a ponto de querer matar o invejado. O invejoso se dá por satisfeito. O invejoso se dá por satisfeito se conseguir destruir a reputação do invejado. Se ele conseguir destruir a reputação do invejado, para ele, tá bom. O que o invejoso quer? O invejoso quer destruir a reputação do invejado, para que o invejado desça para o nível onde ele está. Como ele se acha incompetente para chegar no nível acima, ele quer trazer o invejado para o nível abaixo. E alguns invejosos ainda pensam assim, eu vou infernizar a vida dele. Eu vou infernizar a vida dela. Só que o invejoso se esquece. A invejosa se esquece de que para infernizar a vida de uma outra pessoa, ela também vai ter que viver no inferno. É simples assim. Queridos, grave isso. A inveja se revela
Quando a pessoa se satisfaz em ficar sem, desde que o invejado também fique sem. Se a gente não vigiar, isso acontece dentro da nossa própria casa. Ouça o que eu vou dizer, se a gente não vigiar, isso acontece dentro da nossa própria casa. Só tem uma bola para 2 irmãos brincarem. Aí um começa a brincar com a bola. E o outro briga porque quer a bola, quer a bola, quer a bola, quer a bola, quer a bola. Só tem uma bola. E eles não querem brincar os dois. Cada um quer a bola para si. Aí a mãe não aguenta mais e fala, vamos parar, Rosa. Nada resolve. E aí, aquele que quer a bola começa a chorar, espernia, roda no chão, bota a perna para cima, faz escândalo. E a mãe não aguenta mais, ela fala assim, então tá bom, ninguém vai brincar com a bola. O que estava chorando continua chorando, sim ou não? Mas ele conseguiu a bola. O que ele conseguiu? Tirar a bola do outro. E eu fecho aqui deixando um alerta para a igreja. Igreja do Senhor Jesus, muito cuidado com a inveja. Perceba o seguinte, quando a inveja entra no nosso coração, ela rouba a nossa alegria de viver. E mais, a inveja não tem poder para causar dano algum ao invejado. Mas ela tem poder para destruir a vida do invejoso. Só quem perde com a inveja é o invejoso. Porque ele deixa de desfrutar daquilo que ele é. Ele deixa de desfrutar daquilo que ele conquistou. Ele deixa de desfrutar daquilo que ele tem. Para quê? Para lamentar aquilo que ele não tem. Para lamentar aquilo que ele não conquistou. Para lamentar aquilo que ele não fez. Eu vi uma história muito interessante. De 2 invejosos que encontram uma lâmpada mágica na areia da praia. E aí, quando eles começam a limpar aquela lâmpada mágica, sai da lâmpada mágica um gênio. Alguém conhece essa história? Conhece? Ah, então não vou contar não, o pessoal já conhece. Mas todo mundo já conhece a história? E aí ele mexeu na lâmpada, saiu o gênio. E o gênio disse o seguinte, cada um de vocês tem direito a fazer um único pedido. O gênio de vocês dava 3 pedidos, né? Esse só dá 1. É um pedido só. E aí se apressaram em fazer o pedido. Eles queriam fazer o seu pedido. Só que o gênio falou assim, mas saibam de uma coisa. Preciso falar uma das regras que eu estabeleci. Eu vou dar ao outro o dobro do que vocês pedirem para você. Aí isso para o invejoso não prestou. Como assim? Não, aquilo que você pedir, eu dobro e dou para o outro. E o que ele pedir, eu dobro e dou para você. Aí os invejosos começaram a ficar agoniados. Aí sabe como é que eles começaram? Pede você primeiro. Ah, eu não, pede você primeiro. Não, pede você primeiro. Ninguém queria pedir. Porque sabia que o outro ia ganhar em dobro. Mas eles eram invejosos. E começou aquela briga, empurra para cá, empurra para lá, pede você, pede você. O gênio viu que o negócio não ia andar, e não ia mesmo, né? Ninguém ia pedir. Ele disse, olha, se não pedir em 1 minuto, eu vou embora. E aí o invejoso mais esperto, ou que achou que era o mais esperto, falou assim, Senhor, fura um dos meus olhos. Porque ele sabia que o outro teria os 2 olhos furados. E aí o outro, para não ficar para trás, disse assim, Senhor, me dá um leve, momentâneo infarto do coração. Porque ele sabia que o outro ia ter um infarto fulminante e ia morrer na hora. Porque o invejoso é assim. O invejoso é assim. Ele pode até ter algum prejuízo. Mas se o invejado tiver um prejuízo maior do que o dele, ele fica satisfeito. Amados, a inveja tem poder para destruir aquilo que a gente tem de mais precioso nessa terra, que são os nossos relacionamentos.
para que Jesus possa ver em nós, verdadeiros cristãos, a inveja não pode ter espaço nas nossas vidas. E eu fecho aqui, porque alguém pode falar: mas pastor, o que eu devo fazer para me proteger da inveja? O primeiro cuidado que a gente vai ter que ter é reconhecer a nossa dependência total, mas total, do Espírito Santo de Deus. Somente assim nós vamos ter condições de nos protegermos da inveja. Quanto mais investirmos, quanto mais buscarmos o Espírito Santo de Deus, menos estaremos vulneráveis às investidas da nossa própria carne. Ouça o que diz Jeremias 17:5, um texto muito mal interpretado pela igreja. Eu já vi alguém dizer assim: pastor, eu não confio em ninguém, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, não confia em ninguém. Não é isso que a Bíblia diz. Eu vou ler uma outra versão moderna, porque gosto muito de tratar de relacionamentos com versões modernas. Não tem que ir no dicionário procurar nada, está tudo ali claro, explícito. Diz assim: maldito o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Essa é a tradução mais fiel que eu encontro desse texto. Maldito o homem que confia em si mesmo e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem, esse homem é ele próprio. Maldito o homem que confia na sua capacidade, na sua competência, no seu preparo, e diz que não precisa de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu sou competente, eu sou bom, eu estudei, me preparei, tenho dinheiro. Queridos, sabe a quem a Bíblia está alertando nesse texto? Sabe a quem a Bíblia está alertando nesse texto? Não é para o ímpio. A Bíblia está alertando nesse texto ao cristão carnal. Sabe que existe cristão carnal? Tem o homem natural, que não se converteu. Tem o cristão, quando se converte, começa como carnal, ainda tem as coisas da carne muito forte, e ele vai crescendo em estatura diante de Deus até se transformar num cristão espiritual. Mas todos nós passamos por essa fase do cristão carnal. E sabe quem é o cristão carnal? O cristão carnal não é aquele que vive na prática do pecado, não. Porque a gente tem um engano aqui. Um cristão carnal não precisa viver necessariamente na prática do pecado. O cristão carnal é aquele que confia mais em si mesmo do que em Deus. Esse é o cristão carnal. É o cara que está buscando o seu sucesso, confiando apenas na sua própria capacidade. Está buscando sucesso, buscando apenas na sua competência, no seu conhecimento, no seu networking. E quem age assim está desprezando o poder de Deus. Segundo cuidado para nos protegermos da inveja: pare de se comparar com os outros. Pare de se comparar com os outros. Temos que olhar mais para nós e menos para os nossos irmãos. Queridos, nós temos que olhar para aquilo que Deus tem realizado nas nossas vidas e não para aquilo que Deus tem realizado na vida do irmão. Temos que trazer à memória tudo aquilo que Ele tem feito em nosso favor. E para aqueles que não conseguem viver sem uma comparação: pastor, eu não consigo viver sem me comparar. Você está na caminhada, você vai chegar lá. Mas nessa fase, sabe a dica que eu te dou? Nessa fase que você ainda está, compare quem você é hoje com quem você era antes de conhecer Jesus. Compare aquilo que você é em 2025 com aquilo que você foi em 2024, porque caminhamos em direção à perfeição. Nunca seremos perfeitos. Nunca seremos santos, absolutamente. Mas temos que caminhar a cada dia buscando santificação. Deus não pede perfeição. Deus pede a cada um de nós aperfeiçoamento. É só isso. E nunca mais compare a tua vida com a vida de nenhuma outra pessoa. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos ficar de pé. Eu poderia afirmar
que você não veio aqui hoje imaginando que eu veria uma palavra tão dura. Eu posso afirmar que você jamais imaginou que você fosse tão confrontado ou tão confrontada aqui hoje. Porque nem eu imaginava isso. Eu recebi esse convite há 2 dias atrás. Essa palavra ardia no meu coração, mas eu confesso que eu não saberia afirmar alguns dias atrás para onde eu deveria dirigi-la. Até que apareceu um convite do pastor Paulo. E eu entendi o porquê dessa palavra estar dando no meu coração há tantos dias. Eu não sei, eu sinceramente não sei como é que você lida com isso. Não tenho a mínima ideia. Mas uma coisa eu sei, o Espírito Santo de Deus não se engana. Eu quero orar pela tua vida, para que você busque a cada dia mais se fortalecer no Senhor. Para que a cada dia mais você busque o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos blinda. E que você a cada dia mais deixe se comparar com qualquer outra pessoa e passe a olhar para o ser humano que você foi no passado. E eu tenho certeza que isso vai fortalecer a tua fé. Isso vai te manter de pé. Isso vai fazer com que você seja cada dia mais um ser humano melhor. Aqui na tua cabeça. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças. Te louvamos e te bendizemos. Eu tenho certeza absoluta no meu coração que foi uma palavra extremamente dura. Mas também tenho certeza em meu coração que o Senhor às vezes nos leva ao confronto. Às vezes o Senhor nos leva a repensar, a rever comportamentos que têm sido praticados por nós, têm nos causado problemas e a gente sequer sabe identificar porque age assim. A gente sequer sabe identificar a razão de todas as dificuldades pelas quais temos passado. E eu tenho certeza que essa palavra foi resposta para muitas pessoas. Que possamos sair daqui hoje refletindo sobre isso. E que isso faça de nós pessoas melhores. Maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, pais melhores. Que faça de nós servos teus melhores. E eu te louvo pela oportunidade, pela possibilidade de estar aqui mais uma vez. E oro a ti no nome santo e poderoso do teu filho amado Jesus. Posso ouvir um amém?